bacharel em Economia pela FEA USP, com um mestrado profissional em Administração no INSPER, desenvolveu sua tese comprovando o valor dos dados para uma melhora no resultado financeiro. Possui mais de 7 anos de experiência nas áreas de negócios, tecnologia e dados do Itaú Unibanco, onde iniciou sua carreira como Fellow da McKinsey. Atualmente é Lead Data Analyst, contribuindo para o iFood tomar melhores decisões baseadas em dados. Por último, retornou à FEA USP em busca do doutorado em administração que está em andamento. Meu convidado de hoje é o Gustavo Pilati. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks e obrigado por aceitar o convite. Bruno, obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Show de bola, prazer é nosso, Gustavão. E antes da gente começar, turma, eu vou só reforçar um pouco do Let's Talk, o que vocês podem esperar desse quadro de hoje, né? O Let's Talk, ele nasceu com o objetivo aqui de oferecer entrevistas, de fazer entrevistas com profissionais seniores, né, experientes de mercado, que conseguem trazer insights para quem está começando, né, do início da carreira aí, os aprendizados, erros e acertos. A gente vai falar sobre vários tópicos aqui de gestão de carreira, tomada de decisão, conselheiros, mentores, marketing pessoal, dicas, conselhos, enfim, qualquer tema que possa surgir durante a nossa conversa. E é um pouco disso o objetivo do quadro do Let's Talk. E aí, para a gente começar, sem mais delongas aí, Gustavão, conta para a gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui? Legal, Vitor, são quase 10 anos aí de trajetória, né? Me formei em 2011 e então vou tentar resumir aqui em menos de 40 minutos só para você. Quando eu saí da faculdade, eu estava procurando um ambiente de crescimento rápido, desafios constantes, e o que na época me pareceu muito esse ambiente foi um ambiente de consultoria, né? Então eu procurei começar minha carreira muito nesse ambiente de consultoria de negócio ou de processos, né? E me formando, eu comecei como estagiário, depois eu virei trainee de uma consultoria, MS Consulting, e aí quase completando um ano ali depois de formado, surgiu uma oportunidade de ir para o Itaú, ser um fellow da McKinsey. O programa de fellows que existe até hoje no Itaú é como se fosse um programa de trainees também, para trabalhar com os consultores da McKinsey dentro do banco, em algum projeto do banco, né? Então eu aceitei esse desafio de entrar no mercado financeiro como consultor, muito pelo potencial de aprendizado que eu teria ali junto com os consultores, né? Então eu passei um ano ali em projetos de eficiência, de na parte de crédito, cobrança de financiamento de veículos do Itaú. E foi um período de muito aprendizado, realmente ficava full time alocado com os consultores. Então, aprendi desde gestão de projetos, priorização, problem solving, técnicas de apresentação, de construção de PowerPoint, sabe? Que você sai da faculdade totalmente cru nesses quesitos, né? Foi um período muito bom. E finalizando esse processo, eu fui alocado numa área de formação, de monitoramento do Itaú, que a gente chamava de telemetria na época. E daí foi meu primeiro contato com uma área de dados, né? Na época ainda não se falava de Big Data, Data Science. Basicamente as nossas ferramentas eram Excel e Axis. Saber VBA era o necessário para tá na área, né? E foi um momento de desenvolvimento meu também, né? Tá num desafio novo, sem experiência nisso, mas foi muito legal que foi um momento muito bom desse assunto no banco, né? A gente conseguiu começar a mostrar resultados, né? Aplicando monitoramentos na área de que eu trabalhava também de financiamento de veículos, que era uma área que tinha 0 monitoramentos. Então, imagina as equipes comerciais na rua, sabiam quanto elas tinham de meta de venda de contratos, mas não sabiam quanto já tinham vendido no mês, o quanto faltava, quantos contratos, qual o valor médio dos contratos. Eles não tinham gestão nenhuma ali da performance deles, né? Então a gente conseguiu emplacar com a área de negócio essa ideia, e eu consegui também me desenvolver na carreira, e que foi em 2014, quando eu virei coordenador da equipe que eu era analista, né?
Então foi um desafio bem legal, assim, de você virar uma liderança junto dos seus pares, né? Eu também tive a oportunidade de contratar várias pessoas nessa época, né? Tinha ali 3 analistas comigo e 11 headcounts. Então, eu pude contratar e formar uma equipe, assim, como o primeiro desafio de carreira de gestão, que foi super legal, que agregou bastante, assim, para Legal. tudo que você já via em treinamentos, né? De, como você fazer uma entrevista, como acessar os valores da pessoa, né? Numa entrevista, entender os skills técnicos que a pessoa tem. Tudo foi on the job ali, ao vivo, para montar essa equipe. E daí, em 2014, já fazia 3 anos que eu estava formado, eu falei, tenho que voltar a estudar, né? Não posso ficar parado. Eu comecei a fazer o mestrado no INSPER nessa época. E né, nessa época o Itaú começou a investir um pouco mais em ferramentas de Big Data, trazer ferramentas de visualização e tal. E então eu falei, tipo, acho que é o futuro, né? Vendo o que estava acontecendo já fora do Brasil e vendo o caminho que o Itaú estava perseguindo, é o futuro. Então eu foquei muito do meu mestrado nessa trajetória, né, de como a informação não só ser tecnologia, mas como a informação agregar valor para as áreas de negócio, né. Então eu desenvolvi a tese em cima disso e realmente foi um mercado que se desenvolveu bastante nos próximos anos, ali, né, 2015, 16, foi formada a área de CDO do banco, e eu fui para lá numa cadeira de cultura e treinamento de dados para um centro de excelência em analytics, né? E daí, sim, teve um desenvolvimento bem grande essa parte, né? Tanto em cultura, com as pessoas cada vez mais entendendo o que era uma ferramenta como Tableau, uma ferramenta como Hadoop, né? Ferramentas de Big Data, qual o potencial do uso dessas ferramentas, e tirar um pouco a mentalidade de Excel que tinha no banco, né? Imagina que as pessoas quem nasceu na década de 60 já nasceu usando Excel, né? Então, é uma coisa que está muito enraizada na cultura, né? Você mudar essa cultura para outras ferramentas, para novas visualizações, foi uma tarefa bem difícil, difícil, mas prazerosa, né? De 2, 3 anos no banco, que a gente conseguiu sair, por exemplo, de 300 usuários Tableau em 2015 para cerca de mais de 30 mil usuários em final de 2017, começo de 2018 ali. E para conseguir fazer isso, eu tive a oportunidade de passar por tudo, né? Desde dar treinamento para as pessoas até a construção de hackathons internos do banco que propiciaram as pessoas sentirem na pele o que é usar uma ferramenta, resolver um problema e agregar valor para o negócio, trabalhando com pessoas diferentes que não se conheciam, com skills complementares. Então, é um projeto que acredito que até hoje está rodando lá no banco, já ganhou alguns prêmios e que virou rotina. A cada 2, 3 meses acontecia essa batalha de dados, como a gente chamava o evento, né? Ali em 2018, eu sentia a necessidade de ir para o outro lado, né? Então, em vez de estar na área de tecnologia, sendo fornecedor de tecnologia e de solução para as necessidades das equipes de negócio, eu tinha a vontade de estar na área de negócio, usando essas ferramentas realmente para criar valor. E daí eu fiz uma mudança ali para uma gerência de estratégia de dados, na equipe de pagamentos digitais do banco, onde a gente criou uma equipe multidisciplinar ali, entre engenheiros de dados, analistas de dados e cientistas, para fazerem projetos que, de uma maneira rápida, né, conseguissem mudar ali a operação e agregar valor. Já em 2010 a gente conseguiu desenvolver, montar a equipe e tal, e já em 2019 surgiu uma oportunidade de ir para o iFood, numa posição muito similar a essa da GED, da Gerência de Estratégia de Dados, para também tocar uma equipe multidisciplinar com arquitetos de dados, analistas de dados e analistas de Advanced Analytics, né, para suportar a tomada de decisão e especificamente na área de logística do iFood. Eu aceitei muito fazer essa transição de carreira, né? Depois de 7 anos de banco, né? Imagina, basicamente foi toda a minha carreira foi desenvolvida no banco, né? Sair de uma grande organização e para praticamente uma startup na época, né?
O iFood na época tinha 1.200 funcionários, né? É bem menor do que é hoje, né? Quase 10 vezes menor do que é hoje. Então, era uma outra época, assim. Então, como a gente comentou antes, né? Imagina o filho de funcionário público falando para os pais: vou sair do Itaú Unibanco para ir para uma startup que entrega comida, né? Então, é uma mudança completa de cultura. Eu queria sentir esse desafio na pele, né? De estar num ambiente diferente e de também ter mais responsabilidade, né? O Itaú, por mais que você faça os projetos, tem muitas equipes, tem uma governança muito grande de projetos, de desenvolvimento, né? Então, você não consegue ter uma visão geral de todo o processo, né? Você depende de muitas outras pessoas, muitas outras áreas para executar e implantar os projetos que você desenvolve, né? Eu percebi no iFood essa possibilidade de ter essa autonomia, né? Querer ir para um lado e conseguir influenciar a estratégia do negócio para ir para esse lado e conseguir estar ali como uma área de dados, prestando suporte para tomar as decisões de uma forma muito mais eficiente. E daí eu cheguei aqui hoje, né? E daí também, em 2016, que eu acabei o mestrado, então ano passado eu pensei, né? Eu tenho que voltar a estudar de novo. Então, entre as possibilidades, a que mais me agradou, assim, que acho que tem um impacto legal em carreira também, é continuar um aprendizado, uma formação mais acadêmica, né? Então, entrei no doutorado da FE, também em administração, mas com ênfase em métodos quantitativos, né? Então, eu consigo manter essa linha que eu tentei manter durante toda a minha carreira, que é sempre ter um conhecimento técnico, mas sempre com um olhar de negócio, né? Como que não ter o conhecimento técnico só por ele, né? E aprofundar esse conhecimento técnico, mas como capturar esse conhecimento e usar essas ferramentas para a área de negócio. Muito bom. Obrigado por compartilhar aí, Gustavão. Bem, bem legal a tua história. Cheio de perguntas aí, mas vou começar pela mais simples aqui. Como é que você faz a gestão da tua carreira? Você usa alguma ferramenta? Você tem alguma recorrência lá no teu e-mail que de tanto tempo em tanto tempo você faz algum tipo de reflexão? Como é que é para você gestão de carreira? Legal, Vitor. Acho que ao longo da minha carreira eu fui mudando um pouco isso, né? Como eu falei lá no comecinho, eu caí na área de telemetria, né? Então, eu tive muito pouco um papel protagonista da minha carreira, né? Ao longo do começo dela, eu fui evoluindo, crescendo na mesma cadeira, basicamente, né? Mas com essa mudança, né? Com essa maturidade que eu tive, principalmente com a mudança pro iFood, de você ter mais empoderamento e conseguir ser dono mais da sua carreira, isso fica mais latente, né? Então, ferramentas como o PDI, né? Você tem um plano de desenvolvimento individual, é super importante. E é importante não para você ter uma agenda de treinamento, de cronograma, mas para planeamento de expectativa, né? Numa empresa você não está sozinho, né? A empresa é um aglomerado de pessoas. E para ter um bom relacionamento com essas pessoas e atingir o objetivo que você quer, você precisa ter esse elemento de expectativa entre elas, né? Então, o seu chefe precisa saber quando que você quer ser promovido e para onde você quer ser promovido, né? Muitas vezes está numa área que é meio para você atingir um objetivo final, né? E tudo bem, isso não tem problema você estar usando uma área de trampolim, né? Sendo que você está agregando para essa área, mas isso precisa estar claro para a sua gestão e para você também, né? Então, o PDI é uma ferramenta sua, né? Não espere a empresa cobrar isso de você, ou não espere fechar um ciclo de avaliação para você entrar lá no sistema e cadastrar o que você vai fazer. Tem uma ferramenta sua, e daí tem N formatos que você pode buscar na internet, que você se adequa mais à sua necessidade, né? Usa esse PDI que você cria como um alinhamento de expectativa, não só uma cobrança da empresa e falar, eu quero ser promovido ano que vem. Beleza, você quer ser promovido ano que vem, mas o que você está fazendo hoje para conseguir essa promoção ano que vem, né? Não esperar só que a promoção chegue, mas o que você está entregando para a empresa para
merecer essa promoção, isso tem que fazer parte do seu PDI também. Então, acho que, em resumo, né, que esse amadurecimento, utilize as ferramentas que tem disponíveis, converse com as pessoas, alinhe essas expectativas que seu objetivo vai ficar muito mais claro, né? Quando você alinha a expectativa no feedback e tal, o seu gestor vai conseguir te direcionar muito melhor e falar para você se vai estar pronto, se não vai estar pronto para o objetivo que você desenhou. Interessante você tocar nesse ponto, assim, eu adoro falar sobre carreira. Acho que as formas como eu mais me desenvolvi ao longo da minha carreira foi conversando mesmo, foi no café, foi no almoço, foi numa salinha, e não tem, foi num churrasco, né? Não foi especificamente ali dentro da empresa, mas foi de maneira geral, mas falando sobre carreira. Eu acredito tanto nisso que o nome Carreira Talks surgiu daí, né? Da gente falar sobre carreira, que basicamente você aprende com erros e acertos dos outros. E aí quando você aprende com os erros dos outros, puta, é super legal, né? Porque você não precisa errar como ele errou ou ela. E é importante porque você absorve aquele conhecimento e pode colocar pode colocar na sua própria carreira. E essa conversa não é só também, não precisa ser só também pedindo conselhos ou como é que foi, escutando experiências, né? Pode ser exatamente como você bem colocou aí, alinhando as expectativas. Eu sempre deixei super claro para os meus gestores o que eu gostaria, e sempre nesse olhar também de me ajuda, né? Não foi nunca, cara, e aí, quero ser promovido, e aí, eu acho que isso é a pior postura possível, né, que você possa ter, né, de cobrar. Mas acho que, por outro lado, você dividir ali seus objetivos e pedir projetos, né? Poxa, eu quero me desenvolver para essa linha, não tem nenhum projeto que eu possa tocar nessa linha também, que vai me dar alguma bagagem nessa linha, ou que eu vou poder me desenvolver nessa parte, desenvolver meu lado técnico nisso. Então, super legal o seu ponto. E só reforçando o que Claro. você falou, não tem uma receita de bolo, né, para sua carreira. É legal você estudar, ver, fazer curso, falar com as pessoas, tal, para conhecer ferramentas, e daí você vai conseguir saber que ferramenta é mais adequada para você, né? Tem ferramentas muito fortes que são, acho que transcendem empresas e momentos, né, que como o PDI, né, seu plano de desenvolvimento individual, mas tem outras N formas de você também fazer a gestão da sua carreira, né? Então, é bom você conhecer essas ferramentas e saber momentos de aplicar, né, elas para conseguir realmente encontrar esse objetivo, né? E no limite, não é nem. é, eu acho que depositar energia e tempo para refletir sobre a carreira é muito mais importante do que qualquer ferramenta, né? Porque às vezes as pessoas podem. A gente está falando de ferramenta aqui, a gente entende bem, eu estou super te entendendo, mas eu já escutei também de pessoas falando assim: poxa, mas ferramenta, eu vou ter que ficar X horas fazendo, preenchendo aquele formulário. É muito menos isso e mais, sei lá, um sulfite e uma caneta Bic na sua frente e você refletir. Isso também é uma ferramenta, né? É Sim. você se dedicar para algo que é seu, que é a sua carreira, né? Sem ter a necessidade de alguém te cobrando ali, como você falou também, bem observado, né? Da avaliação de semestral, fim de ano. Então, que a galera, neste momento que o pessoal costuma parar para refletir o que entregou, o que não entregou e tal. E acho que talvez falando de ferramenta, a ferramenta mais importante para a sua gestão de carreira é o seu Outlook ou o seu Google Calendar. Você entrar lá e reservar, falar, uma vez por semana eu vou gastar uma hora aqui para fazer um treinamento, para pensar no meu objetivo, fazer algum exercício de autoconhecimento para definir melhor seu objetivo de carreira, né? Então, nunca subestime você reservar períodos na sua agenda para fazer isso. Isso é super importante porque a vida é corrida, você tem um monte de coisa para fazer no trabalho, você tem sua vida pessoal. Se você não realmente reservar tempo para fazer isso, vai passar, assim. Nunca vai ser a sua prioridade número um, falar de futuro, daqui 5 anos, onde eu quero chegar, né? Exato. Então,
Uma dica que eu dou é, tipo, reserva tempo na sua agenda para fazer isso. Como se fosse uma reunião com o seu chefe, que é super importante. Marca uma reunião com você mesmo, né? Sim. É, e aí, Gustavo, eu queria te fazer uma outra pergunta agora, cara. Você citou um pouco disso na sua trajetória aí, que foi a saída do Itaú pro iFood. Como foi para você tomar essa decisão, né, de mudar de empresa? Eu vejo, eu passei por isso nas minhas movimentações internas, né, entre áreas. Então, puta gelo na barriga, você não sabe se é a melhor coisa a se fazer, se é o melhor momento. E eu troco com bastante gente e é comum também esse nervosismo, né, essa incerteza de mudança de empresa. Como é que foi para você essa tomada de decisão, assim, foi, puxa, acho que deu meu ciclo aqui no Itaú, tá na hora de buscar uma outra cadeira em outro lugar. E conta pra gente um pouco também do seu processo de decisão. O que você levou em consideração para tomar essa decisão? A família teve um papel importante? Foi um momento mais introspectivo ali? Como é que foi isso para você? Legal. Acho que mesmo quando eu estava no Itaú, né, em 7 anos eu passei por 5 áreas diferentes. Então, dá um ano e pouquinho aí de média por área, né? Acho que para uma carreira no banco é pouco, assim. É um tempo rápido, né? Então, mesmo mudanças internas da empresa gera alguma dúvida, né? Fala, será que vai ser bom para mim? Será que eu vou conseguir me desenvolver e tal? Mas aparenta uma segurança, né? Porque geralmente você já tem algum relacionamento com o seu próximo chefe, você já viu ele em alguma reunião, você conhece ali a função da área, você sabe como que é o método de avaliação, você sabe aonde que fica a empresa, você sabe como você chega na empresa, você sabe a rotina da área, já está envolvido na cultura, né? Então, é mais seguro, assim, né? São decisões mais seguras. Vai ter basicamente um desafio técnico de adaptação com novas tasks, novas pessoas, né? Quando você vai mudar de empresa, começa a gerar muitos questionamentos, né? Você começa a pensar muito, e se, né? E se não der certo, né? Eu tô largando uma coisa aqui que eu tenho uma carreira já de 7 anos no maior banco da América Latina para uma startup, né? Que eu não conheço ninguém que trabalha lá. Como que eu vou fazer essa mudança? Como que eu faço esse comparativo, né? Então, acho que é outra coisa que não tem receita também pronta para isso, mas o método que eu adotei foi muito assim, criar critérios, né? Então, acho que o primeiro, que é super importante, é fit cultural com a empresa. Isso daí é importante também no processo de entrevista, assim. Então, como que você vai saber como que é a cultura da empresa, né? Você tem que entrevistar o seu entrevistador. Então, sempre que você for falar com alguma empresa, buscar alguma oportunidade, não vá para entrevista só para escutar, para falar, né? Na Para verdade, responder, né? para responder as perguntas que forem feitas para você. Você está ali também para ver como que é o ambiente, né? Agora, no momento de pandemia, é mais difícil isso, mas geralmente você vai fazer uma entrevista presencial, você vê como que é o ambiente da empresa, como que as pessoas se vestem, andam lá, se comunicam, se relacionam, né? Tem mais áreas de lazer, tem áreas de descompressão, é só escritório com baia, né? Você sente um pouco isso na empresa e no entrevistador também, né? Então, aí, desde qualidade de vida da empresa, possibilidades de carreira, valores como meritocracia, aí vai depender de pessoa para pessoa o que é importante, tentar descobrir alguma forma de abordar isso na entrevista. Então, o primeiro critério é esse de fit cultural. O segundo critério é o desafio que você vai enfrentar na nova empresa, né? Isso é uma coisa que vai te dar aquele frio na barriga, né? Se você fala, vou mudar de empresa e você fica muito mais pensando assim, será que eu vou, será que eu não vou, o que eu vou largar aqui? Acho que não a decisão é falar, eu tô com frio na barriga de fazer o que eu vou fazer lá na nova empresa. Se você tá com frio na barriga, vai, porque é o que te motiva a acordar cedo, a dar seu melhor, né, e aprender mais, a querer coisas diferentes, né? Então, se é um desafio que vai te dar um frio na barriga, seja pelo um desafio técnico diferente, um desafio de gestão diferente, mais responsabilidade,
É, acho que é um bom critério de definir, né? E um terceiro, claro, que é um critério financeiro, né? Se a proposta faz sentido para o seu momento de carreira, né? Para essa mudança, né? Querendo ou não, é sempre uma mudança de carreira, é sempre comprar um risco, né? Você pode ser que você tenha um desafio legal, tenha um fit cultural, mas aconteça alguma coisa, né? A empresa fecha, você não sabe ali como que está por trás ali o financeiro da empresa, né? Ainda mais empresas que não têm capital aberto, né? Então você tá correndo um risco, né? Pode ser que você não se dê tão bem com o seu chefe, né? Futuro. Isso daí faça você querer sair dessa empresa num período curto de tempo. Então você está comprando um risco, então esse risco se paga financeiramente, mas sempre pensar nesse tripé, né? Às vezes o financeiro não vai ser tão bom, mas o desafio vai ser tão engajador que vale a pena você comprar esse risco. E se der tudo errado ali, se sair da empresa depois de 3 meses, você teve 3 meses de uma baita experiência, né? Então, é, usar esses tripé aí para validar se você realmente vai fazer essa mudança e validar a sua visão desses 3 pontos com outras pessoas, né? Então, conversar, né? Ter bastante transparência com o seu chefe atual, por exemplo, ele participar do seu processo de tomada de decisão, né? Se faz sentido ou não para você mudar, acho que é legal você ter essa abertura. E se você não tem essa abertura para falar com o seu chefe, mude de emprego, porque é, é muito chato você trabalhar num ambiente que você não consegue compartilhar o que está acontecendo com a sua vida com o seu chefe, né? Então, se você não consegue ter essa conversa de ponderar esses 3 pontos com o seu chefe, já nem conversa, muda, sabe? Porque o ambiente que você trabalha conta muito, né? Então, valida com pessoas que estão no cargo parecido com o seu, pessoas que você conheça na outra empresa, chefes do passado, converse bastante com o seu possível chefe do futuro, tenta validar no máximo de pontos possíveis esse tripé. Legal. Essa foi a sua maior decisão de carreira até hoje? Acho que, Teve alguma outra que você quer compartilhar? acho que foi mais difícil, assim. Mais difícil no sentido de eu ter criado um legado no banco, né? Imagina, você tem um histórico de 7 avaliações na empresa, você vai entrar lá no seu LinkedIn, você tem 700 amigos que trabalham na mesma empresa que você. Então, você acaba criando raízes, né? Você já está acostumado a sair da sua casa naquele horário, pegar um metrô, chegar na sua mesa em tal horário, né? Você criou uma rotina. Então, cada vez, quanto mais tempo você permanece numa empresa, acho que você tem uma força de inércia aí cada vez maior para te empurrar a continuar nessa empresa, né? Tirando aí planos que a empresa tem de longo prazo, né? Seja plano de previdência, stock options, tal, que quanto mais tempo você fica, mais isso começa a pesar para você, né? Sim. Então, sei lá, na época eu tinha 8 anos de carreira, sendo que 7 estava no banco, sabe? Foi basicamente minha carreira inteira. Então, eu falava, beleza, eu vou mudar de empresa? Não, eu vou mudar tudo que eu sei de carreira até hoje, né? Pode, pode ser que seja um método de avaliação totalmente diferente, não seja line box, não seja curva forçada, que na época não tinha mais o banco, mas pode ser que seja curva forçada de novo. Como que eu vou lidar com isso? Vou entrar novo? Em que momento do ano tá, né? Você vai entrar no meio de um ciclo de avaliação da empresa nova, então você vai ficar sem avaliação, isso vai atrasar um pouco sua carreira, né? Mas acho que vale arriscar aí, assim, né? Acho que na parte de literatura de gestão de carreira, você fala muito tem uma linha que fala de carreiras sem fronteiras, né? Que você pode ter carreiras sem fronteiras dentro de uma mesma empresa, mas você quebrar essas barreiras, sejam barreiras físicas, né? De você estar num lugar e ir para outro, até entre países, tem alguns valores que são importantes ali e que fazem muito sentido para o momento atual da economia, né? Então, você se provar, né? Você montar um currículo que você se prova como um cara que conseguiu performar
numa empresa grande, numa empresa pequena, numa empresa de tecnologia, numa empresa financeira, ou numa empresa de agrobusiness, sei lá, você consegue montar a sua trajetória profissional, né? Eu acho que isso daí, ao longo do tempo, vai mexer numa coisa que chama empregabilidade, né? O quanto que você consegue ter uma alta empregabilidade, como se fosse um KPI mesmo da sua carreira, né? Ao longo do tempo. Pode ser que você queira mudar de carreira a qualquer momento, né? Como que o mercado te aceita? Então, acho que sempre pense em novos desafios, né? Mas sempre tome decisões muito baseadas em algum critério, né? Que no mínimo você não vai se arrepender daquele momento, né? Você vai falar, tomei a decisão errada, mas foi baseado em alguns conhecimentos que eu tinha naquela época, né? Foi uma decisão sem pensar, né? Você fez o Sim, melhor para tomar a decisão com o que você tinha na sua frente ali. Gustavo, você falou uma coisa super legal de conversar com o gestor, né? Poxa, se você não tem a abertura para falar com o gestor sobre isso, muda porque tem alguma coisa aí, né? E isso pode acontecer por vários motivos, né? Essa falta de abertura. Pode ser por um gestor que não dá abertura mesmo, aí você precisa ficar atento, mas também pode ser por uma falta de leitura de cenário ali de um profissional muito jovem, ele pode achar que ele vai dar um tiro no pé se dependendo do que ele falar ali pro gestor dele, né? Nessa linha, né? De, poxa, eu quero mudar de área, eu quero conhecer outras coisas, tal. Será que eu vou dar um tiro no pé se eu abrir esse tipo de coisa para ele? Lógico que você precisa ter um certo traquejo ali, né? Para saber se até que ponto você vai ali falar 100%, né? Das coisas para você também, né? Você precisa levar em consideração o todo, tô querendo dizer, né? Porque sim, você está, poxa, prestes a fechar um ciclo de avaliação, por exemplo. E aí você pega e fala que quer mudar de área ontem para já está fazendo um monte de conversa, tá para sair os seus sim, premiações todas aí. Então é importante que você leve em consideração o todo, mas que você tenha abertura para falar com o teu gestor. E eu queria compartilhar só um episódio da minha carreira que uma dessas mudanças, das mudanças de áreas que eu fiz internamente, eu compartilhei. Falei, poxa, com o meu gestor ali, né? Tô pensando em fazer isso. Eu já estava ali preparado para o pior, né? Eu tinha esse receio, né? De ser, na minha cabeça ia ser 50-50. Eu ia me dar mal, eu ia me dar bem, assim, né? E no final acabou me ajudando muito, assim. Os meus gestores acabaram me ajudando com outras pessoas, né? E a minha capacidade de mapear vagas ou posições para uma área que eu tinha de interesse, ela foi potencializada absurdamente, né? Porque na ocasião era assim um olhar do analista, olhando, falando com amigos que trabalham lá e tentando montar o mapa ali, né? No caderno. E aí, uma vez que você fala com o teu gestor, com o gestor do teu gestor, você tem um leque com um olhar muito mais abrangente ali de posições em aberto e tal. Então, isso acabou me ajudando muito. Então, fica uma dica aqui para todos, né? Que compartilhem sim, claro, meçam, troquem com as pessoas mais próximas aí, se tá tudo bem e tal, né? O que elas acham, né? Acho que valida. Mas saibam que pode ajudar, né? E a maioria das pessoas, das empresas hoje tem um ambiente aberto para esse tipo de conversas. De novo, usando as palavras do Gustavo, se sua empresa não tem um olhar para isso, é mais um critério para você colocar na sua lista aí sim. para Acho que movimentar. não é. Você nunca falou com o seu chefe, daí você responde outra proposta, vai lá na mesa dele e vai É, conversar, né? Não é isso. Acho que isso tem muito a ver com transparência, né? E a transparência você depende muito de confiabilidade na pessoa, né? De confiança na pessoa. Isso você constrói com o tempo, né? Então, se você vai fazer alguma mudança, ou seja como eu falei, né, os critérios que eu usei, né, de cultura, de responsabilidade ou propósito financeira, possivelmente já vai, se o seu chefe tem transparência com você, você já vai ter tido uma conversa sobre isso antes. Não uma conversa de eu quero mudar de área, mas alguma conversa tipo, isso aqui na cultura da empresa eu não concordo,
eu discordo disso, por causa desses pontos, né? Então, não preparar o terreno, mas você deixar isso claro, né? É? Como a gente falou, de alinhar expectativas para uma mudança fazer sentido essa mudança, né? Você não chegar, você chegar e falar, tô saindo, tchau, obrigado, até mais, né? Você fala, como a gente falou, né, já em feedbacks, tal, eu não concordo com tal ponto da cultura dessa empresa, eu tô indo para uma empresa que tem muito mais aderência, né? Ou, como eu já falei, eu quero, no último ano aqui, eu estou buscando maiores responsabilidades, eu não consegui aqui. Agora surgiu uma oportunidade de eu ter maior responsabilidade em tal empresa para fazer isso e isso, né? Então, vem ao longo de conversas isso, né? Então, dificilmente uma saída é uma coisa que não tem nenhum ponto assim que você consiga perceber antes, sabe? Da pessoa. Algum descontentamento com a empresa, com a posição, com o cargo da pessoa, geralmente vai surgindo antes, né? E é um processo que é construído. Então, tem essas conversas, assim, do que está te incomodando, de alinhamento de expectativa, de ter uma boa leitura dos feedbacks que você recebe, né? Para realmente você ter elementos para fazer sentido uma tomada de decisão de mudança. Legal. E aí já queria conectar com a próxima questão aqui de ajuda de conselheiros, de mentores. Como que é para você, e como é que foi ao longo da tua carreira, essa ajuda de outras pessoas, assim? Você, você é uma pessoa que gosta de trocar com outros profissionais aí nessa linha? O que você recomenda aí para quem está começando a carreira agora? Que às vezes é uma das dúvidas, tipo, puxa, não tem um mentor e tal. O pessoal fica um pouco ansioso nessa linha também. O que você, qual a sua opinião sobre ter ajuda de pessoas assim por perto? Certo. Eu acho que cada pessoa tem uma bagagem diferente, né? Ela teve uma história de carreira diferente, uma formação diferente, foi expostas a situações únicas, né? Então, você cria um DNA de cada pessoa, um DNA de carreira de cada pessoa, né? Então, você tem um mentor ali que vai te mentorar a vida inteira, você vai estar pegando muito desse DNA, né? E pode ser que não seja mais adequado para você, né? Pode ser que a carreira que a pessoa tenha tido tá- tenha sido num outro momento, numa outra perspectiva, né? Às vezes até um mercado em expansão, um mercado em retração, a pessoa aproveitou essa expansão do mercado para crescer numa carreira. Se você está num momento de mercado que está em retração, você não consegue usar a mesma receita dessa pessoa, né? Então, acho mais importante que você estabelecer um mentor, um coach, é você ter uma rede de relacionamento. Então, o que é essa rede de relacionamento, né? São seus pares atuais, seu chefe atual, pares que você trabalhou junto em outras áreas, ou que pares que já saíram da área que você trabalha, então em outros desafios, chefes antigos, chefes de chefes, né? Pessoas que você admira. Então, se você admira alguém, é por uma razão, é legal você compartilhar isso com a pessoa, isso cria um vínculo com essa pessoa, essa pessoa vai te ajudar também na sua carreira, né? Então, o que essa pessoa tem de bom que consegue passar para você? Então, para você ter um único mentor, além de você tá pegando só o DNA dessa pessoa, você tá muito baseando a sua carreira numa pessoa que não está comprometida com a sua carreira, né? É aquela história do frango e do porco, né? Você vai fazer o bacon com ovo, o, o porco é parte integrante ali, né? E a galinha só está participando, né? Então, o coach, o mentor, é a galinha. Ela vai te ajudar no que você está fazendo, mas ela não está comprometida com a sua carreira. Você tem que estar comprometido com a sua carreira. Então, buscar, acho, como a gente falou de ferramentas de desenvolvimento, buscar também opiniões e pontos de vista de outras pessoas mais experientes, é muito válido. E você usar essa desculpa, né, de coach, de mentoring, para manter um relacionamento na sua rede, é muito legal, assim, não deixar os contatos do passado morrerem, assim, que muitas das oportunidades que você vai ter na sua carreira vão vir da sua própria rede, né? Muito interessante. De fato, é um músculo, né? Quanto mais você exercita ele,
melhor você vai aprendendo como criar essa relação com outras pessoas também, né? E é Sim, importante que você tenha também uma mescla de pessoas nos skills, nas habilidades que você quer desenvolver também, né? total. Ou de carreira ou uma parte mais técnica, né? Às vezes você vai estar falando com 4, 5 pessoas diferentes com objetivos diferentes, né? Mas também uma coisa super importante, assim, se você vai buscar alguém para ser seu coach ou para fazer mentoring com a pessoa, tenha muito claro qual objetivo você quer com essa pessoa, né? Muitas vezes, principalmente as pessoas que estão começando carreira, né, estagiários, analistas júniores, falam, puta, eu admiro a carreira que essa pessoa fez, deixa eu lá conversar com ela. Mas não tem um objetivo claro essa conversa, né? Você acaba extraindo um pouco do tempo que está sendo utilizado ali para essa conversa, né? Então, fala, puta, eu admiro a carreira que essa pessoa fez numa parte técnica, né? Como que ela virou de um desenvolvedor, chegou num cargo de diretor? Que habilidades ela desenvolveu, né? Então, tem a perguntas e o objetivo dessa conversa pronto, que isso aí vai ser muito mais produtivo para você e para a pessoa que está te ajudando. Legal, legal mesmo. E aí, eu evoluindo um pouco mais aqui, próxima pergunta sobre marketing pessoal, personal branding, enfim. Como é que você vê esse tema, né? Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar desse tema, que já fala, puxa, isso aí é puxa saco, eu gosto de entrega e ponto final. E ao longo da minha carreira eu pude ver na prática que eu acho que, na minha opinião, é 50-50, assim, porque 50% tu entrega, 50% como você comunica a tua entrega, como é que você embala a tua entrega, porque não adianta você fazer um excelente trabalho, super eficaz, se tua empresa não percebeu o que você fez, se você não soube mostrar os resultados que você alcançou com aquilo. Então eu vejo muito como parte muito importante aqui do seu trabalho, como é que você mostra o seu trabalho, né? Sim. E eu queria te fazer uma outra pergunta junto dessa, e aí você vê como é que você responde aí, mas olhando para um lado dos profissionais que você tem mais relação aí, que são os desenvolvedores, os programadores, como que você vê que essa turma pode desenvolver melhor a forma de mostrar o trabalho, né? Eu tive uma experiência de trabalho em algumas squads, e aí eu participava daquelas cerimônias de review, né? Quando você olha o que foi feito na sprint e tal, e eu via trabalhos incríveis, mas com profissionais com uma dificuldade, sofrendo ali para mostrar o que foi feito, né? Uma galera acompanhando e como é que foi feito o trabalho. E a gente sabe que quem tem um perfil mais de desenvolvedor, um perfil mais de programador, assim, na maioria dos casos, não vou generalizar, mas na maioria dos casos, tem um perfil mais quieto, né? Introspectivo, low profile e tal. E aí sofre um pouco mais na hora de mostrar o trabalho, na hora de mostrar os resultados ali do trabalho. Como é que você percebe esse tema e como é que as pessoas podem ter mais atenção para isso? Primeiro, acho que concordo 100% com tudo que você falou, né? E começando de trás para frente, né? Acho que esse gap de comunicação começa muito por uma deficiência do ensino nas faculdades, principalmente, né, no Brasil. Então, se você vai para um curso de graduação em administração, aula sim, aula também, o cara está fazendo seminário, apresentando o trabalho e tal, fazendo PowerPoint. Você vai para um curso de ciência da computação, engenharia mecatrônica e tal, a pessoa está atrás do computador programando, né? Tem poucas oportunidades de desenvolver algumas habilidades de comunicação. Então, acho que tem parte dessa deficiência já da formação que as faculdades dão hoje, né? Mas, dada essa falta de formação, né, de capacitação já na graduação, o personal branding, marketing pessoal foi meio depreciado ao longo das últimas décadas aí, né? Virou muito, como você falou, um negócio de puxa saco, né? É o cara que não trabalha e pega o trabalho dos outros e mostrar. E de jeito nenhum é isso, né? De um jeito,
é esse o objetivo de fazer o marketing pessoal. É você conseguir mostrar para as pessoas o que você faz, né? Como o seu chefe vai te avaliar bem se você não mostra o que você faz, né? Ou se não mostra a dificuldade que é fazer aquilo, quanto de inteligência que você colocou para fazer alguma coisa, né? Às vezes, algumas coisas são super complexas, mas para algumas pessoas é super simples de fazer. Então, como que você consegue dar a devida importância ao que você tá fazendo, né? Não é valorizar, encher mais a sua bola. É realmente, tipo, você é um profissional que está numa empresa sendo remunerado para fazer algumas entregas. Você está fazendo essas entregas? Então, você tem que mostrar esse trabalho, né? Para uma avaliação. E se você está fazendo mais do que é esperado, mais motivo ainda para você mostrar isso, né? Mostrar a capacidade que você tem. E carreira, eu falei de DNA de carreira no programa anterior, acho que esse tema é bem alocado, assim, porque carreira cada um tem a sua, né? Não tem duas carreiras iguais, assim, dificilmente você consegue definir um caminho que alguém vai trilhar igual, né? Ainda mais hoje, assim, que as pessoas não são tão fiéis às empresas, né? Antigamente, sim, era possível você entrar como escriturário no banco e chegar a diretor, né? Muitas pessoas trilharam os mesmos caminhos, né? Hoje é mais difícil você ter isso porque as pessoas não são tão fiéis às empresas, né? São donas das carreiras delas, né? E a carreira delas vai montando conforme você vai vendo oportunidades. Então, quer seja para oportunidades internas ou externas, você saber explicar o que você faz, o porquê que você é melhor que algumas pessoas em algumas coisas, as deficiências que você tem, por outro lado, e mostrar o que você está entregando, o valor das suas entregas é super importante. Acho que um treinamento básico assim para começar como estagiário é PowerPoint, né? Você conseguir mostrar no PowerPoint o que você está fazendo, né? As pessoas, às vezes até em case de entrevista, assim, que você dá um texto, algum problema para a pessoa programar e depois apresentar, o candidato vai lá e leva o código e fica explicando o código, né? Pô, não é bem isso, né? Se você chegou a uma solução, me explica como você chegou nessa solução, né? Traduz isso, né? Até na área de dados, acho que faz uns 3, 4 anos a McKinsey introduziu um termo que se chama Data Translators, né? Que são essas pessoas que, dada a deficiência de alguns cientistas de dados, de algumas áreas mais técnicas, conseguirem se comunicar com áreas de negócio, áreas comerciais que têm linguagens diferentes, tempos diferentes, né? Tem um cara no meio aí para fazer essa conexão. Então, acho que é um cargo que não precisaria existir. Acho que as pessoas deveriam se capacitar para conseguir fazer essa comunicação de forma efetiva, né? Seja para outras áreas ou dentro da própria hierarquia, né? Legal. É de fato uma habilidade, como a gente falou agora há pouco aí, esse também é um outro músculo, né? Que as pessoas precisam buscar a oportunidade de desenvolver, assim, não somente as suas entregas, como é que você comunica as suas entregas, mas também a forma como você conversa com a equipe, a forma como você estrutura as ideias. Agora está um pouco mais difícil, né, com o advento aí do home office. Agora as câmeras fechadas ou câmeras abertas, é difícil você saber ali como é que está a percepção, né? Às vezes está numa sala com 50 pessoas, tudo fechado, você só tá teu slide lá, você não tá vendo ninguém, tá falando todo mundo no mute, né? Então, é uma nova habilidade que a gente vai precisar desenvolver também, mas a gente não pode perder essa outra habilidade também, né? Ainda mais agora, né? Os estagiários antes e jovens profissionais já se viam em reuniões precisando desenvolver isso, né? Agora que está todo mundo no Sim, home office, aí a necessidade de você ter uma atenção sobre essa habilidade é ainda maior, porque já já a gente volta para o escritório, acho que não 100%, a gente vai falar um pouco mais para frente aí de futuro do trabalho, então a gente passa nesse tema, mas é, é, você precisa também, meu ponto aqui que eu queria reforçar, que você precisa pedir para o teu gestor oportunidades de você desenvolver isso também, né? Então, eu pude, no início, a gente tinha lá uma reunião de equipe, era acho que semanal, acho que era semanal, e a gente tinha uma pauta fixa lá onde a gente compartilhava conteúdos
diversos, assim, TED, livro, filme, enfim, era aberto. E eu sempre busquei usar isso como laboratório, porque era um ambiente super controlado, né? Era minha equipe ali, meus pares, era meu gestor, né, que estava na sala, e era uma baita de uma oportunidade de sentir a mão suando, o coração acelerando, você de pé falando sobre algum tema, né? Então, eu acho que essas experiências que você se coloca também para buscar o desconforto ali são muito importantes para você ir construindo também essa habilidade de estruturar as ideias, de conseguir conectar com quem está te ouvindo, e é muito importante. De fato, independente da tua formação, né? Se você é um cara, um cientista, um administrador, qualquer, enfim, advogado, médico, qualquer tipo de profissão, você precisa, é uma habilidade que eu acho que é cross aí, né? De você estruturar suas ideias e compartilhar o que você está querendo dizer, né? Total. É, Até, como a gente falou da transparência também, né? Compartilhar, saber que é um ponto fraco seu, se for, né? Conseguir compartilhar isso com seu chefe, por exemplo, para, como você falou, ele te dá oportunidades para você conseguir desenvolver isso, né? Senão você entra num círculo vicioso, assim, eu não vou apresentar porque eu não sei apresentar, eu fico muito nervoso. Daí você não treina isso e você sempre vai ter essa dor, assim, esse seu calo profissional aí ruim, né? Que vai te atrapalhar mais cedo ou mais tarde, né? Então, se você quer desenvolver alguma coisa, seja habilidade de apresentação, outras coisas, também compartilha com sua gestão e peça a oportunidade de fazer isso, né? é isso aí. E aí, Gustavo, você acabou falando disso, era a minha próxima pergunta, mas eu queria expandir um pouco mais, né? Quando a gente fala de habilidades para estagiários, ou habilidades, não somente as técnicas, que eu acho que as técnicas é muito particular de cada atividade e tal, mas que habilidades comportamentais ou soft skills aí, que na verdade são as hard skills, né? Difícil pra caramba de desenvolver. Mas que tipo de habilidade que você recomendaria aí para os estagiários que estão chegando agora, os jovens profissionais aí, para que eles invistam aí tempo, energia para desenvolver? Legal. Acho que hard skill é mais fácil de desenvolver do que soft skill. Acho que hard skill é muito mais ensinável, né? O cara faz um curso, conversa com alguém, faz um curso online, ele consegue desenvolver ali uma habilidade de programação, por exemplo, uma nova linguagem. Mas se desenvolver o soft skill da pessoa é muito mais complicado. É possível, mas é muito mais complicado, né? Então, assim, quando eu vou fazer entrevista de estágio, dificilmente eu faço perguntas mais pro lado técnico, assim, você tem essa linguagem de programação, você sabe o que é esse modelo? Eu acho que tem um mínimo ali que você vai questionar, né, para ver se faz sentido a vaga que a pessoa tá aplicando, mas o que eu tento muito mais identificar em processos seletivos para estágio, até para analistas júniores, né, são qualidades assim que são mais difíceis de serem ensinadas, né? Então, momentos de empatia, por exemplo, quanto empático a pessoa em momentos que você precisa de mais atenção da pessoa, que você precisa de mais comprometimento dela, adequação assim, do perfil dela no momento, né? Falando de perfil também, aí vai variar um pouco de empresa para empresa, mas a pessoa conhecer os valores da empresa, saber se adequa aos valores da empresa, né? Então, se você está indo para uma entrevista de estágio e você não leu ali a página de valores da empresa, tipo, você já está um ponto negativo, já está um ponto atrás, né? Porque você não sabe nem se você se adapta ou não a essa cultura, né? Falei de empatia, valores, acho que adaptabilidade também. Você ter situações, você precisa ter exemplos de situações profissionais, né? Mas às vezes, em alguns jogos da sua faculdade, em algum momento que você trabalhou em alguma atlética, centro acadêmico, ou em alguma matéria, né, que você teve, ou em vida pessoal mesmo, que você mostrou adaptabilidade, né, em circunstâncias diferentes. E acho que uma que é bem importante é a capacidade de aprendizado, né? Você pode cometer erros, pode ter tomado decisões erradas, mas que aprendizado você teve com isso?
isso daí acho que reflete o que a gente falou no começo ali do hard skills, né? Se você consegue, tem uma capacidade de aprendizado, você vai aprender o que foi necessário para conseguir ir bem no emprego que você está, né? E acho que ainda mais para a área de tecnologias isso é mais verdade, né? Hoje, por exemplo, a área de dados evolui dia a dia, né? Novas tecnologias, empresas usam tecnologias diferentes com o mesmo objetivo, né? Então, eu não posso querer um estagiário que saiba usar a minha infraestrutura completa, né? Que tenho hoje na empresa. Porque até, sei lá, amanhã eu posso querer mudar essa infraestrutura, né? Daí eu vou ter que demitir todo mundo e contratar todo mundo que tenha esses hard skills, né? Eu vou querer ter uma equipe que consegue aprender, né? Então, se eu deixar de usar a AWS amanhã, começar a usar a Google Cloud e mudar toda a suite ali de produtos que eu uso, a equipe tem que ser apta a aprender e conseguir performar tão bem quanto no novo cenário, né? Então, é muito importante isso principalmente para áreas que mudam bastante, né? Que o seu aprendizado depende muito do que você está fazendo no momento. Muito bom. Aí, Gustavo, já eu queria partir para uma parte mais de visão aí, assuntos mais amplos agora. Visão aí de futuro do trabalho. Eu sei que tá super incerto, né? Essa pergunta em Sim. 2019 já seria difícil de responder, este ano ainda mais, né? Mas assim, queria que você compartilhasse um pouco do que você percebe aí de mudanças no formato de trabalho, claro, do home office, mas também de atividades. Como é que você percebe um pouco da mudança aí de habilidades e áreas de trabalho com o futuro do trabalho? E por fim, aí comenta um pouco daquele drone do iFood aí. Legal. Acho que em 2019, com certeza, você erraria essa pergunta, qualquer resposta que você desse, né? Hoje você tem um pouquinho mais de certeza, acho que a, a incerteza ainda é alta, mas tem um pouquinho mais de certeza porque algumas coisas as empresas aprenderam, né? As empresas aprenderam que é possível trabalhar com as equipes remotas, né? Elas aprenderam a liberar acessos para as equipes trabalharem remotamente, né? Aprenderam a dar notebooks em vez de desktops para as pessoas, né? Então, tem uma infra aí, algo que foi gerado que acelerou, aumentou a velocidade, né, dessa instalação dessa nova infra que possibilita o trabalho remoto, por exemplo, né? Mas o que eu acho para o futuro, cargos e posições que são cada vez mais baseadas em conhecimento, né, que não demandam alguma força física, né, para você tá presencial ali fazendo, cada vez mais esses cargos vão migrar para trabalho à distância, né? Muito porque faz sentido economicamente para as empresas, né? Imagina alguma empresa da Faria Lima conseguir liberar um andar, meio andar, que seja para de pagar aluguel desse espaço físico, quanto de economia já não gera para essa empresa, né? Então faz sentido financeiro para as empresas isso, e acho que a pandemia trouxe esse aprendizado que é possível continuar performando, né? Então, por exemplo, o iFood, a gente teve um crescimento durante a pandemia com as equipes todas remotas, né? Então, como que a gente conseguiu fazer isso, né? A gente aprendeu que a gente precisa estar lá todo dia. E a gente foi obrigado a aprender a lidar no dia a dia com isso, né? Então, como que fazer a reunião, como tratar de forma síncrona os assuntos. E daí uma segunda mudança importante é respeitar mais as outras pessoas, né? Quando a gente está fisicamente na empresa, a gente tem aquele horário das 9 às 6, que a gente está vendo que essa pessoa está ali ou não está. Quando a pessoa está na casa dela, começa a ter uma outra rotina, né? Ela está com o filho dela que acorda às 9 horas, então ela precisa dar o café da manhã para o filho nesse horário, ou um bebê que precisa tomar banho às 6 da tarde, então às 6 da tarde já não está lá disponível, né? Você começa a respeitar mais
esses horários, né? Uma pessoa que trabalha mais desenvolvendo alguma coisa, ela não precisa trabalhar no mesmo horário que as outras pessoas. Ela pode trabalhar no horário que for melhor para ela, se ela produz mais à noite, né? Então, respeitar mais os outros, isso passa pelas empresas tratarem mais os colaboradores, os funcionários como adultos, né? Então, eu falo, você tem essa atribuição, você tem essa responsabilidade, entrega isso. Não quero saber se você está trabalhando das 9 às 6, do meio-dia à meia-noite, se você está trabalhando 2 horas para 1 hora, 2 horas para 1 hora. Você tem que ter um mínimo ali de algum momento para conseguir encontrar a equipe, mas faça o seu horário, tenha responsabilidade. E junto com isso, a gente percebeu também que a qualidade de vida importa muito, né? Então, eu estando em casa, estou gastando menos tempo de trânsito. Eu posso usar esse tempo para fazer exercício, para fazer uma aula, desenvolver algum skill novo, né? E eu aprendi que, tipo, eu quero ter isso, né? As pessoas querem ter essa possibilidade, né? Então, a empresa respeitar isso, né? Falar, putz, o Gustavo não vai vir mais trabalhar fisicamente no escritório, gastar 2 horas no trânsito por dia, mas eu tenho um profissional melhor, que o cara está fazendo curso disso, curso daquilo, curso de crochê, curso de culinária, mas ele está desenvolvendo alguns skills que podem não ser diretamente aplicáveis no dia a dia aqui, mas que está desenvolvendo uma técnica, está desenvolvendo um networking que vai ajudar de alguma maneira a empresa, né? Vai ter um profissional mais completo. Ou seja, ou mais completo ou mais saudável, às vezes, né? Sim. Acho que você não pode não fazer nada, né? Você tem que justificar esse tempo a mais que você está ganhando no seu dia, né? Ter essa qualidade de vida, né? Qualidade de vida não é só jogar videogame, né? Ter tempo para jogar videogame. Você está se desenvolvendo para você ter uma carreira, um bem-estar maior no futuro, né? Isso aí. Muito bom. De fato, temas fazem super sentido. A gente tinha acostumado aqui a não contar com isso, né? Agora a gente Sim, meio que já estamos nos acostumando aí, né, com esse tipo de flexibilidade. Difícil a gente querer voltar atrás também, né? sim. Mas, As, Gustavão, fala aí. as empresas aprenderam a fazer isso, né? Mudou as rotinas, né? Mudaram os sistemas, né? Entrou uma palavra que virou muito moda é comunicação assíncrona, né? O cara que trabalha em outro horário se comunica com ele de forma assíncrona, né? Deixa a mensagem em algum lugar, né? Então teve um grande ganho. E Exato. você só falou sobre o drone, e eu esqueci Isso. de responder. Fala aí. Estamos curiosos. O drone já é um projeto de acho que mais de um ano do iFood, e muito estava esbarrando em regulamentação, né, desse setor. A gente conseguiu aprovar 2 rotas com a ANAC. São 2 rotas em Campinas. Uma delas é dentro do próprio Shopping Dom Pedro. Então, basicamente, sai de um drone point perto da área de alimentação, vai até outro drone point, e desse drone point vai para uma outra rota de entrega que vai para um condomínio próximo ao Shopping Dom Pedro, né? Então, a gente ainda não vai ter o drone chegando na nossa janela, né, como é o desejo de muitas pessoas que moram em prédio aqui em São Paulo, mas a gente está caminhando para isso, né? É bem legal ver esse desenvolvimento e os parabéns para a equipe de inovação do iFood, né, que foi atrás de fornecedor, conseguiu fornecedores brasileiros para fazer o desenvolvimento dos equipamentos necessários, tá sendo o precursor aí em como liberar essa regulamentação, né, da ANAC, tudo isso. É uma rota pequena ainda, mas é um grande passo assim pro iFood, para esse desenvolvimento de tecnologia como um todo, né? Sem dúvida, é assim, espetacular isso, né? E é cortando o mato mesmo, né? Desbravando aí a mata, né? Para outros que vão vir vai estar pavimentado aí, né? E Sim. aí, esse último é de um drone port, você colocou aí, né? De um para o outro. Esse trecho final até a casa do cliente é com um entregador normal, como O Last Mile, aí o sonho é ser um outro robô, né? A gente já tem um protótipo desse robô, a Ada, né? Ela já está trabalhando dentro de alguns shops também para
pegar os pedidos em áreas de alimentação e levar até um local para os entregadores pegarem esse pedido. Então, esse last mile ainda provavelmente vai ser um entregador ou a pessoa retira nesse drone point, né, que é dentro de um condomínio, no caso, então a pessoa pode se deslocar até lá. Mas daí são dois drones, né, um dentro do shopping e um fora do shopping até o ponto final. Entendi. Mas acho que tem muito a se desenvolver, muita oportunidade, né? Até em mercado imobiliário, né? Imagina um lançamento que tem um robô dentro do seu prédio que você não precisa ficar descendo na portaria toda hora para pegar pedido, né? Exato, né? Os pontos que a gente valorizava começam a mudar, né? E antes tinha a vaga, né? X vagas, o imóvel, agora tem um escritório, né? Já Sim. pronto para receber. A gente começa a mudar as coisas. Muito legal. E é legal também essa ideia das empresas sacarem o que elas fazem, né? Isso eu acho que é muito importante. Eu vi uma matéria já tem alguns anos, que acho que a BMW na Europa estava investindo em projetos de transporte público, né, de mobilidade urbana, e que não necessariamente envolviam carros, né? Então, ela sacou lá que, poxa, ela é uma empresa que promove o transporte das pessoas, a mobilidade urbana das pessoas de forma premium, vamos colocar assim. E aí, da mesma forma como o Uber nasceu, né, para ajudar as pessoas a se locomoverem via motorista, só que eles já também estão investindo lá, estudando bastante a parte de carros autônomos, né? Porque também é uma coisa que muda o modelo de negócio, mas se mantém ainda o propósito da empresa, né, de por que ela existe. E é uma coisa que os bancos estão sofrendo hoje, né? Aquela frase famosa, né, banking é necessário, bancos não, né? E fugiu agora, Sim. quem falou? Me deu um branco agora. Não sei se você lembra, pode falar Não aí. lembro de cabeça. Puxa, me deu um branco, mas acho que é do Bill Gates, se não me engano. Eu vou colocar na descrição aqui, depois do vídeo. Mas era uma frase que bate forte, né? Puta, banking é necessário, os bancos não, né? Então, e aí como é que muda-se o modelo de negócio? Eu vejo a mesma coisa acontecendo com o iFood agora, super legal, né? Tipo, vocês estão no negócio de, pô, alimentar as pessoas, né? Conectar os pontos. Me corrija se eu estiver errado aí, mas independente do transporte, vocês vão se adaptar, como você colocou como uma das habilidades de adaptabilidade. E eu Acho que é a vejo... dica para os... Fala Posso aí. só fazer um parênteses? Acho que é uma Claro. dica para os empreendedores, né? É definir bem o seu mercado, né? O iFood podia se posicionar como uma empresa de logística e fazer gestão de frota. Saiu novo... Agora o carro está fazendo entrega, vamos trazer carro para dentro e tal. Mas o iFood se posicionou como uma empresa de tecnologia, né? De food tech. Então, isso dá uma abertura de inovação, de ser percursor nesse mercado muito maior, né? Então, dica para os empreendedores é isso, defina muito bem o que você quer ser, né? Muito. E eu faço esse paralelo, construir isso tudo porque eu quero amarrar da seguinte forma. Eu vejo esse raciocínio da mesma forma para as carreiras. Porque hoje você pode ser um analista de analytics, mas o que você faz como profissional? Né? Tipo, por que você faz o que você faz? E além da página 2 ali, além do slide bonitinho, né? Do Simon Sinek, lá do Golden Circle e tudo mais, mas, cara, por que você faz o que você faz? Porque aí, quando você saca a resposta dessa pergunta, você tem um leque de possibilidades incríveis, assim, né? Só um exemplo, sei que a gente já está aproximando aí do horário, mas só para dar um exemplo, eu saquei que eu adorava a carreira. No início da minha carreira, eu saquei que eu adorava o tema, gestão de carreira e tudo mais, só que eu estava numa área de EMAS, né, de, poxa, analítica e tudo mais. Era uma área que tinha me convidado para efetivar, eu queria ser efetivado ontem, então eu sabia que não era muito minha praia, mas eu fui mesmo assim. E uma das minhas atividades lá era avaliar, gerar relatórios de performance de analistas de uma mesa, né, mesa de crédito, mesa de cobrança e tudo mais. E aí os gestores dessas pessoas iam pegar esse meu relatório e iam dar um feedback para elas.
E eu sabia que o meu código não rodava na velocidade dos meus pares. Eu sofria com aquilo, cara, porque eu não conseguia fazer as melhores otimizações. Assim. Meu código era pequeno e virava 4 vezes mais para rodar. Só que eu saquei que eu adorava a carreira e eu vi uma oportunidade de colocar tudo aquilo que eu estava estudando de carreira, de teoria de feedback, de técnicas de feedback, dentro do meu relatório, para que os gestores pudessem pegar aqueles dados que eu estava gerando, mas junto com o conceitual ali, dar um melhor feedback para as pessoas. Cara, esse foi um dos projetos mais legais que eu fiz dentro do Itaú e onde a gente se conheceu, né? Porque eu não falei ao longo da entrevista, mas conheci o Gustavão lá no Itaú. E assim, foi um dos projetos mais legais que eu fiz lá, que era uma área que não era o core, o hard skill não era o meu. Eu sofria para me igualar aos meus pares. Só que quando eu coloquei na mesa e aos poucos meus gestores foram comprando isso, eu consegui, cara, me destacar muito mais fácil, assim, porque eu tinha claro para mim o que eu fazia. Então, até o processual de gerar o dado para mim passou a ser mais fácil, digamos assim, passou a ser mais fluido, eu não sofria tanto com aquilo, porque eu tinha claro para mim o que eu estava fazendo ali, que era, poxa, ajudar as pessoas a extrair o melhor delas, através da gestão ali de performance. Depois foi virando outras coisas, né, e aí eu fui lapidando isso na minha carreira, né, do que é o que eu gostaria de fazer com gestão de carreira, e foi o embrião do Carreira Talks, foi aí. Mas assim, eu acho que é o mesmo paralelo, né, de você saber o que você faz como profissional, e aí seja hoje é com dados, amanhã vai ser com alguma outra coisa, difícil que não seja atrelada a dados, né, mas hoje pode ser numa empresa, amanhã pode ser em outra, mas sempre com esse olhar, né. Você tem que definir o seu propósito, né? É uma palavra que também tá em moda, né? Virou buzzword, de você saber qual propósito você está ali trabalhando, né? A empresa tem o propósito dela, né? Você tem que tá alinhado com isso. Mas qual que é o seu propósito de carreira, né? De desenvolvimento que você tá ali por quê, né? Então, acho que começar com o Golden Circle do Simon Sinek é legal já te dá uma base e você evoluir para conhecer o seu propósito de como pessoa, né, como humano, como profissional, vai te ajudar muito aí nessa definição de próximos passos de carreira, o que você quer, velocidade de desenvolvimento e tudo mais. Exato. Tá bom, para encerrar, já passei do tempo aí, mas a última pergunta, que conselho que você daria aí para você mesmo no início da sua carreira? Acho que eu tive sorte, assim, eu acho que eu tive uma boa carreira e acabei entrando numa área que eu gostei e estou me desenvolvendo, né? Mas foi pura sorte, assim, poderia não ter tido, né, essa bênção de cair numa área de dados que no momento certo ali, que o assunto começou a entrar mais em voga, né? Então, independe de que cargo você está, de que posição você está, ou se você nem está trabalhando ainda, se você está na faculdade, né? Tem o seu propósito definido, o seu plano de desenvolvimento construído, né? Que vai te dar muito mais clareza nas etapas e nos desafios que você vai ter, né? Seja durante a faculdade, você está engajado com alguma causa na faculdade, né? Fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa que vai te diferenciar no mercado, né? Ou se você vai querer empreender, ou se vai entrar numa empresa privada ou prestar concurso, você tem que conhecer muito bem se o que você vai fazer está muito alinhado com o seu propósito de vida, né? Então, pensa muito sobre isso, reflita muito sobre isso. Possivelmente, uma vez definido, isso daí vai mudar ao longo do tempo. Não é definir o propósito, beleza, eu vou me aposentar com esse propósito aqui, provavelmente vai mudar, mas a cada momento você tem que estar o mais atualizado possível com isso, né? Então, seja dono da sua carreira, tenha esse propósito bem definido, que cada passo que você vai dar na carreira vai ficar muito mais claro. Você vai saber muito mais do porquê que você está fazendo isso. Muito bom. Gustavo, queria super te agradecer aqui pela agenda, atenção. Foi muito legal, não tenho dúvidas que a galera curtiu aí os insights. Eu tomei uma porrada de nota aqui. Foi muito bom e queria super te agradecer aí por participar com a gente. Legal, Vitor. De novo, super obrigado pelo convite. Prazer revê-lo aqui depois de algum tempo fora do banco.
Parabéns pelo canal e pelo trabalho aqui. Você tem alguns vídeos bem legais aí. E tá podendo fazer parte dessa galeria, uma super honra aí. Obrigado de novo. Show de bola. Eu que agradeço. Eu vou colocar os seus links aqui de LinkedIn, Instagram para a turma te seguir aí e poder te achar de forma mais fácil. E é isso aí, galera. Continue acompanhando a gente e até a próxima aí. Valeu, Gustavão. Valeu, obrigado, Vitor. Até mais. Até.